Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. Hoje eu quero falar sobre um tema que muita gente vive, mas pouca gente nomeia. A liderança sem crachá ou liderança por influência. É aquela que acontece quando você ocupa um cargo sênior, de alta responsabilidade, interfaces estratégicas com muitas áreas da empresa e do cliente, sem liderar uma equipe diretamente. E para falar sobre isso, eu tenho a honra de receber a minha querida Denise Hartke, Senior Business Executive do Google. Querida, que prazer ter você aqui hoje. Obrigada, Carol. Boa tarde. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Muito obrigada por esse convite. Eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito e que também tem muita coisa bacana aqui para compartilhar com quem nos ouve. Antes da gente entrar na pauta da liderança sem crachá, conta pra gente quem é a Denise e como ela chegou até aqui. Bom, eu sou natural de Porto Alegre, mas sempre fui muito inquieta, então essa minha inquietude me levou a sair de Porto Alegre algumas vezes. A primeira vez foi quando eu ainda estava na faculdade, sou formada em publicidade e propaganda. Eu fui fazer um curso de inglês em Dublin. Depois, nesse mesmo período, eu morei por um tempo na Espanha. Voltei para Porto Alegre e daí foi quando a minha carreira começou, de fato. Eu já tinha feito alguns estágios, mas foi quando eu comecei nas lojas Renner, na área de marketing. Comecei como estagiária e aí fui crescendo, enfim, assistente, analista sênior. E depois de mais ou menos uns 4 anos, eu decidi fazer minha pós-graduação em Paris. Então, eu saí da Renner e fui para Paris fazer minha pós em gestão de marcas no Instituto Marangoni. Morei lá por 2 anos e retornei para Porto Alegre. E quando eu retornei para Porto Alegre, eu trabalhei numa consultoria multissetorial, atendia vários tipos de cliente. Depois eu me aventurei a ter meu próprio negócio. Eu não sabia disso. Sim, eu passei por essa aventura. Eu tive junto com uma sócia, um portal de conteúdo. E aí a gente tinha parceria com várias marcas. Era focado em moda, porque também eu tinha um pouco dessa expertise da Renner, né? E também na minha pós, que era o Instituto Marangoni, ele é uma escola... Sim, referência, para moda. Então, foi muito legal, um período de muito aprendizado. Só que daí, nesse meio tempo, eu vim para São Paulo. Então, isso a gente está falando de 2016, faz 10 anos esse ano que eu estou em São Paulo. E São Paulo enfim, esse mar de opções de empresas e oportunidades. E então, o que te trouxe para São Paulo em 2016? Naquele momento, foi um mix de querer sair de Porto Alegre. Eu acho que foi mais a coceirinha de ver outros lugares, assim, morar em outros lugares. Eu já tinha morado em Paris, já tinha morado na Espanha, mas dentro do Brasil eu sempre morei lá, né? Então, perto dos meus pais, muito aquele ambiente quentinho, né? Já conhecia tudo, enfim, Porto Alegre é minha cidade do coração, mas eu queria viver uma experiência nova. E aí eu vim para São Paulo e com todas essas opções de empresas, enfim, para trabalhar aqui, eu comecei com essa coceirinha de voltar para o mercado. E aí eu fui trabalhar na PM Web, que é uma empresa do grupo Wunderman, e depois eu fui para o Mercado Livre. E aí no Mercado Livre eu fui para a área de mídia, então eu era mídia performance, de digital, obviamente. Então, assim, o varejo, de certa forma, sempre permeou a minha carreira, né? Teve a Renner, teve o Mercado Livre. Só que depois dessa experiência do Mercado Livre, eu fui para a Adidas. Então, foi minha primeira experiência como indústria. E depois da Adidas, o Google, que agora faz 5 anos que eu tô lá na área de vendas, mas num setor que atende os clientes de varejo. Então, de novo, o varejo voltando para minha vida. Então, sempre eu tive uma visão de vários lados do balcão, né? Eu já fui cliente, fornecedora, agência, veículo. Isso me ajuda a ter uma visão mais ampla de todos os setores de negócio, né? E hoje eu sei que um grande cliente que você atende no Google é justamente o Mercado Livre. Varejo também. Então voltou para a sua vida, né? Você já foi colaboradora, agora você é parceira deles. Exato. Então, é isso. Mesmo quando eu tive esses períodos que eu fui atuar em diferentes empresas,
o varejo foi sempre um protagonista, assim, da carreira. E Dê, quando é que você se deu conta na tua carreira de que liderança por influência era muito mais importante do que essa liderança cara crachá? Eu acho, Carol, que à medida que eu fui ganhando senioridade nessas empresas, eu fui entendendo que os desafios, eles mais complexos, assim, eles dificilmente são resolvidos em um organograma único. E aí eu comecei a entender que eu teria que mobilizar outras pessoas e outras áreas para conseguir endereçar esses desafios. Acho que quando a gente tem funções mais júniores, no início da carreira, enfim, as nossas tarefas, elas são mais solitárias, né? Elas são mais táticas e mais solitárias. No momento que a gente começa a ganhar corpo e com isso, obviamente, os desafios eles vão ganhando também escala, você precisa, inevitavelmente, chamar outras pessoas para junto, né, endereçar isso. Então, eu acho que foi quando eu comecei a crescer dentro dessas grandes corporações que isso começou a aparecer com mais força. E me fala, que características pessoais suas te ajudam a ser essa pessoa que transita tão bem em ambientes complexos? E a gente já vai falar de algumas experiências, mas assim, eu te conheci dessa maneira e você tem uma leveza e uma capacidade de interagir com todo mundo que é bastante marcante. Me fala, que características tuas ajudam a fazer essas relações funcionarem? Eu acho que eu sempre, assim, falando até de vida pessoal, eu sempre fui muito agregadora. Eu sempre gostei muito de juntar os grupos de amigas, amigos. Eu gosto muito de receber, gosto de estar com bastante gente, assim. Eu sou uma pessoa de pessoas. Você gosta de gente Eu mesmo? gosto de gente. Então, eu acredito que essa característica, ela, na minha vida profissional, é o que me ajuda também a trazer as pessoas para dentro dos desafios que a gente junto precisa endereçar, né? Então, eu acho que essa é uma característica. E eu acho que tem outra característica que, quando a gente fala de influência ou de liderança lateral, que seja, que é, e sem romantismos, mas que é a empatia. Assim, eu acho que empatia prática, de fato. Assim, quando você precisa entender quais são os KPIs, quais são as métricas de sucesso daquela pessoa. Então, você tem que ter a empatia de entender que aquela pessoa ela tem um outro manager, às vezes, principalmente isso acontece muito quando a gente está falando de interlocuções cross areas, né? Muitas vezes o KPI daquela pessoa é diferente do seu e você precisa ter a empatia de entender e traduzir isso para o mundo daquela pessoa. Eu vejo muito isso em relação a timing de entregas, assim. Isso eu vi em todos os locais que eu trabalhei. Às vezes eu preciso que, para mim, eu gosto de ter as coisas com mais antecedência para poder me preparar e tal. E às vezes o timing das outras pessoas não é o mesmo. Então, você tem que ter a empatia de ir entendendo essas coisas e moldando para o dialeto do outro também, né? E esse jogo de cintura, por mais que você seja uma pessoa bastante planejada, que gosta de se preparar, como é que é quando vem aquela pressão por resultado? Você trabalha com varejo. Eu fico pensando como é que administrar a tua necessidade, que é mais da tua personalidade, com esse ambiente de extrema pressão que você vive. Como é que você lida com isso? Eu acho que a primeira coisa é sempre, eu peço muita ajuda. Eu não tenho absolutamente medo nenhum de pedir ajuda e de tentar trazer mais pessoas para junto do meu dia a dia de trabalho. A pressão, como tu falou, né? O varejo, eu já estou há muitos anos trabalhando com isso. O varejo não existe, acho que, lugar que dentro desse segmento você não vá sentir, porque ele é muito dinâmico, as coisas mudam muito rápido e você precisa acompanhar isso. Mas eu acho que quando a gente está falando de trazer quando a gente fala da linguagem um pouco mais assim de influência, eu acho que você tem que dar muito foco na visão e no benefício daquilo. Da visão e do benefício do porquê vocês estão sentados naquela mesa tentando resolver aquele problema ou fazer aquele projeto. Então, eu acho que é muito foco, realmente, em tentar trazer visão, trazer benefício e nesses ambientes extremamente competitivos, tentar filtrar um pouco do ruído.
Eu acho que isso é importante, assim, a gente tem muita informação, a gente tem muito dado, então no momento que você consegue filtrar um pouco desse ruído todo que a gente tem, por toda a questão que a gente vive de muita informação, você ganha credibilidade não só com o cliente interno, mas também com o cliente externo. É importante para o cliente receber só aquilo que vai mover de fato o negócio dele, e internamente a mesma coisa, né? O que eu realmente vou trazer para a mesa, que é algo que vai para frente porque faz sentido para o meu cliente. Então, eu acho que isso de ser um pouco do filtro no ruído é bastante válido também. Agora, isso exige muito bom senso, né? De entender o que precisa passar para o outro e o que não precisa. Exato. Seja informações ou mesmo a pressão, porque às vezes você está nervosa, ansiosa, mas você consegue gerenciar isso sem deixar o outro da mesma forma, né? Exato. Acho que tem essa questão comportamental também, né? De conseguir, porque eu te vejo muito leve e às vezes assim, eu sei do ambiente que você vive, mas você está sempre muito leve, muito tranquila, você passa isso. É real essa tranquilidade ou é algo que você administra internamente? Não, eu acho que, falando especialmente do local onde eu trabalho agora, isso é muito bem equilibrado, assim, é um ambiente de pressão, mas é um ambiente onde a gente consegue, assim, se diverte e tem uma leveza por trás, né? E isso eu acho que é uma questão que é muito mérito da liderança. Acho que a liderança dá muito esse tom, né? Então, eu tenho a sorte de ter isso no time onde eu atuo. Assim, a minha liderança consegue trazer esse clima que é de muita pressão, é de muita pressão por resultado, mas, ao mesmo tempo, isso é trazido de uma forma leve, né? Mesmo nos momentos mais pesados, assim. Mas é óbvio que a gente tem também... Eu não sou calma 100% do tempo, assim. Eu tenho meus momentos. E eu acho que quando eu chego em casa, e daí eu tenho Helena, eu tenho uma filha de 3 anos, o Fred, meu esposo, é um momento que eu vou para casa e tento... daí dar uma relaxada e desligar de tudo da pressão do trabalho também. E essa leveza do Google, você atribui muito à liderança, mas também é uma característica que a gente de fora associa com a cultura da empresa, né? O próprio logo é colorido, tem a coisa da informalidade, os escritórios são extremamente divertidos. Como é que é essa cultura no dia a dia? Como é que você descreve? Eu acho que é isso, assim, não é aquilo que algumas pessoas imaginam do escorregador. Assim, é uma empresa e tem que gerar resultado como todas as outras. Mas é um ambiente que, de fato, ele traz também essa leveza, assim, né? E o próprio ambiente físico, ele é muito cozy, assim, né? Então... tem as micro kitchens, que são as cozinhas e tal, que é um momento... A cozinha sempre é um lugar de agregar as pessoas, né? Então, tem esses locais dentro do escritório, eles estimulam muito essa troca, tanto a gente vai 3 vezes por semana, né? Então, é bom, assim, é um lugar que você consegue equilibrar bem isso também, vem da companhia também isso. E essa questão do ambiente físico dentro da cultura faz uma diferença gigantesca, que eu vejo assim que o Google é uma referência para as pessoas. Total. Né? Porque um escritório frio, cinza, sem graça, a gente não fica tão espontâneo. Exato. Né? Então, eu acho que essa cultura ela permeia todos esses aspectos. Exato. Né? Que legal. E me fala uma coisa, qual que é a diferença entre liderar por influência e insistência? Qual que é o limiar aí que separa? Eu acho que a insistência, ela é... você ficar repetindo diversas vezes a mesma coisa do mesmo jeito. Eu acho que quando a gente fala de influência, e daí um pouco sobre empatia também, como eu falei, é você conseguir sair daquela situação, digamos que você traz uma demanda, alguma coisa, aquilo não vai para frente, você ter a capacidade de sair um pouco da situação e pensar como você vai trazer aquilo de uma forma diferente. Porque você tem a capacidade de entender que daquela forma que você trouxe na primeira vez, por alguma razão, ou não fez sentido porque não estava alinhado com os KPIs daquela pessoa, ou porque você não trouxe de uma forma tão clara o benefício de todos abraçarem aquela ideia.
Então, eu acho que é ter essa capacidade de ter uma distância e trazer as coisas por outro prisma, assim, por outra perspectiva. Às vezes é o mesmo dado comunicado de outra forma, ou a mesma demanda comunicada de outra forma, ou até mesmo trazer inputs diferentes que vão fazer com que aquela agenda realmente evolua, né? Vamos colocar isso na prática, Dê. Conta um desafio para a gente onde você realmente precisou alinhar diferentes stakeholders, seja dentro da empresa ou com o teu cliente, pessoas que vinham com diferentes necessidades e você conseguiu colocar todos eles ali alinhados para um objetivo comum. Eu acho que, bom, eu sou da área de marketing. Acho que a área de marketing, ela por natureza é uma área que tem muitos clientes internos e demanda de muitas áreas também dentro de todas as companhias, né? Mas, na minha experiência na Adidas, eu acho que ela se destaca por duas razões. A primeira porque lá eu era de uma área que tinha como objetivo acelerar a venda de produtos Adidas em e-commerce de grandes parceiros. Mas eu não tinha nem o produto na minha mão, nem o preço, nem comunicação, marketing, nem trade, e ainda tinha os interesses do cliente, né? Então, eu me lembro de ser um período onde eu tinha que ter muita interlocução com várias áreas, porque para o meu trabalho acontecer, eu precisava que todos esses me ajudassem, né? Então, eu me lembro de diariamente, assim, falar com muitas pessoas. O Google eu falo muito também, eu tenho muita interface com o time de produto e outros times, mas na Adidas eu acho que me marcou porque teve um fator a mais que eu entrei na Adidas dia 20 de abril de 2020. Nossa! E aí era o ápice da pandemia. Assim, todo mundo trabalhando com câmera fechada ainda, aquele começo estranho. E aí eu não conseguia ter a parte da conexão do presencial, então de sentar e era uma empresa nova, né? Não é que eu estava lá e aí aconteceu isso. Então eu acho que foi a empresa onde eu mais me senti desafiada nesse sentido, porque eu tinha a barreira de conseguir construir as relações pessoalmente, né, presencialmente, e isso se constrói, eu acho, no cafezinho, no almoço, no happy hour. Eu não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E eu estava numa posição onde eu tinha que trocar com muita gente de diversas áreas. Então, para mim foi muito desafiador. Eu demorei assim para conseguir entender como é que eu ia entrar dentro de todas essas áreas e conseguir mobilizar todas essas pessoas, sendo que eu não tinha um contato ali físico com nenhum deles. Então, eu me senti muito desafiada. E o que você fez que você acredita que foi o que deu certo realmente? Eu acho que foi provando o meu valor ali. Eu acho que quando a gente está falando de liderança por influência, acho que, bom, qualquer tipo de liderança, mas especificamente falando de liderança por influência, acho que a primeira coisa que você precisa gerar valor para aquilo é gerar valor para depois pedir a demanda, né? Perfeito. Eu acredito muito em poupança relacional, assim. Eu acho que você tem que depositar para depois tentar sacar. Então, eu acho que durante o início que eu tive lá, eu depositei muito. E aí, depois disso, eu consegui... E você depositava de que maneira? Era em atenção? Era em favores que você, de repente, gentilezas que você fazia? Escuta? Fala pra mim. Eu acho que, bom, eu cheguei, imagina, né? Eu cheguei muito acelerada, porque eu vim do varejo e fui para a indústria. Então, eu acho que teve uma questão de timing que eu consegui aportar muito, porque a indústria... rápida. A indústria, ela funciona num timing diferente, né, do varejo. Então, acho que teve um pouco disso. Eu estava vindo, imagina, do Mercado Livre, que é uma empresa super evoluída em tech, digitalmente. Então, eu vim com uma carga de conhecimento de digital muito forte. E aí eu fui tentando ganhar, assim, trazendo insights, trazendo realmente repertório que eu tinha. E aí, com isso, construindo essas relações para que depois eu conseguisse realmente gerar essa credibilidade e aí o meu trabalho conseguisse ser executado de uma forma mais tranquila. Então tem um misto de você mostrar a tua competência em resolver problemas, em mostrar que realmente você sabe o que você está fazendo para gerar essa confiança,
com a conexão relacional que você gera. São as duas coisas. As duas coisas, acho que sim. Acho que tem que ser um pouco de tudo, assim. Vamos falar um pouquinho de construção de confiança, que acho que é outro ativo que está muito no meio disso. Como é que você gera essa autoridade e esse trânsito fácil num ambiente como o Google, onde todo mundo é reconhecido por ser muito competente, ou seja, isso aí é default, né? Ter credibilidade, de novo, é mais o relacional? O que você acha que faz a diferença para virar a chave e ser uma referência? Eu acho que impacto é um ponto importante. Eu acho que quando o argumento, ele consegue te colocar, abrir a porta para que tu entre na sala, assim, né? Mas o resultado é o que te mantém ali e faz com que aquilo gere impacto e, com isso, credibilidade acaba sendo uma consequência. E as relações, eu acho que é o que faz com que isso tudo perdure, assim. A gente, com todas essas questões que a gente falou, de dinamismo, tanto do mercado de varejo quanto das grandes empresas, as coisas mudam rápido e muitas vezes um projeto, algo que você pensou de uma forma e que você envolveu várias pessoas para te ajudar a desenvolver aquilo, em pouco tempo muda. E aí você precisa ter essa credibilidade, que eu acho que ela vem muito do impacto e do resultado que você gera, para poder chegar e dizer, gente, nós vamos ter que fazer tudo de novo e talvez isso aconteça 2, 3 vezes. Se você não tem essa relação bem estabelecida, na segunda, terceira vez, as pessoas vão dizer, não vou seguir aqui. Mas quando você constrói isso, e aí de novo eu volto para a poupança relacional, assim, quando você dá muito, depois quando você precisa sacar, isso já está muito bem construído. Então, eu acho que são horas de voo, assim, é claro, quando você chega numa companhia nova, isso demora para ser construído, você precisa se provar o resultado, o seu impacto, mas uma vez que você consegue fazer isso, aí eu acho que as relações é o que faz isso se perdurar. Perfeito. E falando ainda de confiança nesse tipo de ambiente, você tem uma relação que você trouxe aqui muito positiva com a tua liderança, né? Muito próxima, muito de parceria. Como é que é desenvolver essa relação de ser uma pessoa muito próxima da sua chefe sem virar uma operacional de um lado ou alguém que pode representar uma ameaça? Porque, né, tem os dois lados aqui. Eu acho que quando você consegue antecipar os problemas de forma que ele não escalhe ou que ele nem vire um problema, é quando você consegue se aproximar mais da sua liderança, assim. E aí, essa parte de ter uma boa relação entre os pares, isso ajuda muito, porque muitas vezes eles vão acessar a você para pedir uma ajuda, para tentar buscar novos caminhos, e você já consegue interromper aquilo antes que aquilo vire um problema. É claro que tem questões que fogem da nossa alçada, e aí a gente precisa chegar para a liderança e dizer, preciso de ajuda, mas já mostrando caminhos. Mas eu acho que tem um pouco disso, assim, um pouco de... A palavra acho que é um pouco paz, assim, quando você consegue trazer paz no sentido de não trazer só problema, trazer só pepino, de fato, assim. Eu acho que quando você consegue... a coisa que eu acho mais efetiva é chegar para minha chefe e dizer, olha, isso aconteceu, mas já está resolvido. Isso é paz, realmente. Isso é paz. É paz. Então, assim, a pessoa fica sabendo, ok, essa situação, mas nem chegou a virar um problema. Então, isso para mim é o que eu tento sempre na minha relação com meus managers. Eu tento trazer essa paz de conseguir resolver as coisas antes. E eu acho que é muito baseado na confiança, assim, também, né? Uma construção, é algo que a gente constrói. Tá. Agora vamos falar de uma coisa que, para você, que é uma líder sênior sem equipe, eu tenho certeza que faz parte do teu dia a dia e cada vez mais faz parte do dia a dia de todo mundo, que é a inteligência artificial. Você usa muito no teu dia a dia? E como você usa? Muito. Bom, Muito. No trabalho, totalmente inserida, né? Na vida pessoal, muito também. Me conta aquela pergunta que você fez ao Gemini. Conta essa história, que essa história é muito legal. Contar. Mas eu acho que assim, eu não tenho medo da AI tirar meu trabalho. Não. Eu vejo a AI como uma
como uma aliada, de fato, assim. E eu uso muito na vida pessoal também. E essa história que a gente estava conversando esses dias foi, enfim, uma situação pessoal. E eu contei, né, eu tenho uma filha de 3 anos, então aquela fase, birras e coisas. Então eu acessei muitas vezes o Gemini para perguntar como é que eu poderia, né, arranjar formas de lidar com aquilo e tal. E em certo momento eu perguntei até onde ele deveria ir nessa minha relação com a minha filha, né? Até onde eu deveria pedir ajuda a ele. Ajuda a ele. Ah, é? Olha. E aí a resposta eu achei muito interessante. Ele falou: a troca humana prospera na imperfeição. A IA na precisão. E encontrar o meio de campo entre essas duas coisas vai ser a grande habilidade da próxima década. E eu acho que é um pouco isso, assim, tem coisas que são do ser humano e a gente não vai perder. Mas eu tenho a IA como minha aliada para toda a parte operacional do meu trabalho, dentro de casa me ajuda com desde questões assim de fazer cardápio da semana até decorar a minha casa, até enfim, trazer notícias. Eu inseri ela de uma forma que ela de fato é minha aliada, assim. Uhum. Então eu tenho, e no trabalho, obviamente, totalmente parte do meu dia a dia. Então eu tenho muito isso, assim, eu acho que eu consigo equilibrar esse uso e eu acho que de fato isso vai ser uma habilidade, porque existe uma beleza na imperfeição também. Eu acho que a criatividade ela está muito linkada com a imperfeição. Certeza. A inovação. Exato. Então a gente não quer perder isso e eu acho que a gente nem tem que perder isso. Arranjar esse equilíbrio para que a gente consiga ir no trabalho e na vida pessoal, né? Arranjar esse equilíbrio para que, enfim, também a gente não vire um robô com tudo perfeitinho, assim, mas que também a gente possa fazer um bom uso para ajudar no dia a dia. E eu não vejo outra forma hoje de pensar em todas as entregas que você tem que fazer sem equipe, não tem como sem utilizar a IA, né? Eu acho que inviabiliza completamente o teu trabalho, né? Pensando... Não, agora eu acho que é aquela coisa que a gente, né, já não lembra mais como é que é sem. Como é que era assim. antes. E a tendência é isso, né? Se tornar cada vez mais normal, como pra gente é ter internet hoje em dia, assim. Vai chegar um momento que isso é tão dentro do nosso dia a dia que ninguém fala mais, né? Que vai plugar a internet, é uma coisa Exato. que já existe, né? Então, é isso. Acho que a gente está caminhando para esse momento, mas não tem como negar. Então, é abraçar e fazer de fato uma aliada para tudo, vida pessoal e no trabalho, né? Cada vez mais eu tenho ouvido executivos bastante competentes com a questão do FOBO, né? Fear of becoming obsolete. Uhum. Como é que você vê isso? Você falou, eu não tenho nenhum medo de ser substituída. O que te faz ter essa confiança? É o fato de você estar usando muito bem, Eu acho que isso é um primeiro passo, assim, né? Eu acho que para poder tem que estar dominando as ferramentas, mas eu acho que, bom, pelo menos pelos próximos anos, tem uma coisa que é do ser humano, que é um conceito de sabedoria que eu acho muito bom, que diz que sabedoria é o equilíbrio entre a ousadia e a precaução, que eu acho que é quase o gut feeling, assim. Isso ainda é nosso. E, bom, eu atuo na área de vendas, então a parte da relação e o gut feeling também, claro, a gente faz tudo pautado em muitos dados, assim, mas numa área de vendas você tem uma relação interpessoal muito, muito grande, né? E é o que faz a diferença, né, também. Eu acho que isso ainda a máquina vai demorar para aprender a fazer, assim, né? Aquilo de olhar para a pessoa e dizer, acho que hoje não é um bom dia. Acho que as ferramentas já conseguem, de certa forma, pela voz, por tudo, identificar alguns desses momentos, mas eu acho que a relação interpessoal e essa sabedoria de saber até onde eu vou e até onde eu não devo ir, isso eu acredito que por enquanto, a máquina ainda não vai ter. Então, eu acho que tem um emprego garantido aí por alguns anos. Não, com certeza. Eu acho que essa questão da intuição mesmo, né? Que é essa intuição e juntar as coisas dentro de um contexto que a gente tem, mas a ferramenta não tem o contexto de tudo, né? Você consegue realmente...
E me fala uma coisa, Dê, como é que funciona dentro do Google hoje a questão do desenvolvimento executivo? Eu lembro que eu já te perguntei isso e você falou que vocês tinham muita autonomia para escolher o que vocês gostariam de fazer. A gente até se conheceu na China e você estava lá por uma iniciativa tua, mas apoiada pela empresa. Sim. Então, como é que é? Cada um desenha a sua própria trajetória? Conta um pouquinho. Bom, por exemplo, o exemplo da China, né? A gente tem uma verba de educação que você pode usar da forma que você quiser. Se você quiser fazer um curso de barista, você pode usar. E eu acabei optando, né, por fazer para a China. Então, existe sim uma liberdade, mas isso é muito incentivado. A gente é muito incentivado a usar esses budgets, por exemplo, de educação, porque a companhia entende que isso é para o desenvolvimento não só que vai ser usado para a empresa, mas pessoal, né? Então, existe muito esse estímulo. Não tem que comprovar, então, como você usa o seu budget, quanto que isso está atrelado ao seu trabalho, ou que resultado direto ele vai trazer. Tem que comprovar que você fez, assim, né? Para poder ter essa contrapartida, mas não precisa trazer depois um relatório. Não pode ser um curso, você falou, pode ser um curso de barista, ou pode seja, ser se aquilo para você é importante. Exatamente. Então, não existe não é obrigada depois a poder trazer. Claro que eles estimulam muito que exista uma troca de conhecimento, né? A China, eu compartilhei com várias pessoas da companhia, é claro que isso é altamente estimulado, mas não existe uma obrigatoriedade que seja um curso determinado para a sua atividade específica. É para o seu desenvolvimento. Pode ser uma língua, pode ser o que você acreditar que seja algum gap que você queira, ou simplesmente por um hobby. Ou seja, tem na base também disso uma relação de confiança, de dizer, eu confio em você que você vai saber como usar esse recurso da melhor maneira possível para o seu desenvolvimento. Exatamente. Essa é a mensagem, né? Que Exatamente. está sendo passada para vocês. Exatamente. E isso é muito positivo, né? Totalmente. Lidar com adulto. Exato. Agora, para as pessoas, e cada vez mais tem pessoas que estão nesse momento de carreira de liderança por influência. E eu vejo que isso vai ser cada vez mais uma maneira de liderar. Porque talvez daqui a alguns poucos anos a gente se encontre e você fale, eu tenho uma equipe, mas a minha equipe são agentes, não são pessoas. Né? Hoje está mudando muito. Então, para quem está vivendo essa realidade ou se preparando para isso, qual o conselho que você daria para as pessoas darem certo nesse formato? Eu acho que é não buscar só a validação de cima, sabe? É tentar buscar gerar esse valor para os seus pares, para quem você trabalha ali junto no dia a dia, e buscar essa validação também. É óbvio que todo mundo quer a validação do chefe, do chefe do chefe. Isso é importante, isso faz parte da vida dentro de uma organização, mas tem que ter esse cuidado também de gerar o valor para as outras pessoas que trabalham com você no seu dia a dia. E essa validação lateral, ela consequentemente vai gerar uma validação de cima também. Então eu acho que às vezes eu vejo as pessoas olhando muito só para cima e esquecendo dos lados, assim. Então, minha dica seria ter essa atenção de tentar olhar para os dois. Excelente. Isso torna as equipes também mais colaborativas, o ambiente de trabalho muito mais amigável, mais leve. Exato. E facilita a resolução dos problemas, né? Exatamente. Excelente. Muito bom. Dê, a gente passou por várias coisas, poderíamos ficar horas aqui, Sim. Mas em respeito também ao tempo de todo mundo, eu quero te agradecer. Obrigada, eu Carol. aprendo muito sempre que a gente conversa, sem contar que é uma delícia interagir com você, porque você é divertida, acima de tudo. Obrigada, né? querida, Então, foi um prazer, gostoso. Adorei estar aqui contigo. E fala para as pessoas que estão nos assistindo, como é que elas podem te conectar? Meu LinkedIn é Denise Hartke. Acho que é bom soletrar esse Hartke. Pois é, Hartke. Ótimo. É um pouco complicado, mas meu LinkedIn eu tô sempre de olho, então podem conectar por lá. Maravilha, muito obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado os insights, são insights extremamente atualizados de carreira, que se você ainda não precisa deles ou não percebeu que precisa, já, isso vai fazer parte da sua vida também. E se você aproveitou esse episódio,
Compartilhe com outras pessoas que também possam aprender com a história da Denise. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.